Você consegue imaginar receber uma carta dizendo que herdou uma fortuna de alguém que você nunca conheceu? Parece sonho, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Helena Ferreira em março de 1858, no interior de São Paulo. E o que parecia ser uma bênção do céu acabou se transformando no maior desafio da vida dela. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Você aceitaria uma herança de um completo desconhecido? Porque o que Helena descobriu sobre essa herança vai te deixar sem palavras. O dia começou como todos os outros na pequena vila de Santa Rita do Paraíba. Helena acordou antes do sol nascer, como sempre fazia, acendeu o fogo no fogão a lenha e começou a preparar o mingau para os filhos. Tinha 3 crianças. Pedro, de 9 anos, Ana, de 7 e a pequena Beatriz, de apenas 4. Seu marido, João Ferreira, havia morrido há 8 meses, vítima de uma febre que varreu a região naquele inverno rigoroso de 1857. Helena tinha 35 anos, mas o sofrimento a fazia parecer mais velha. Os cabelos castanhos já mostravam fios brancos e seu rosto magro carregava rugas de preocupação. Trabalhava como lavadeira, pegando as roupas das famílias mais abastadas da vila, lavando no riacho que corria nos fundos da pequena casa que alugava. Era um trabalho duro que mal pagava o aluguel e a comida. Muitas noites, Helena deitava com fome para que os filhos pudessem comer um pouco mais. Naquela manhã de março, Helena estava estendendo as roupas no varal quando ouviu uma carruagem parar na frente de sua casa. Era algo incomum. Carruagens finas não circulavam por aquela parte pobre da vila. Enxugou as mãos no avental e foi até a frente. Da carruagem desceu um homem de uns 50 anos, bem vestido, com um terno escuro e cartola. Carregava uma pasta de couro sob o braço. Tinha a aparência de alguém importante, talvez um advogado ou médico da capital. A senhora é Helena Maria Ferreira, viúva de João Ferreira? Perguntou o homem com voz formal. Helena sentiu o coração apertar. Visitas assim nunca traziam boas notícias. Será que tinha alguma dívida que não sabia? Será que iam despejá-la da casa? Sou eu, sim, senhor. Aconteceu alguma coisa? O homem tirou a cartola respeitosamente. Meu nome é doutor Almeida, sou advogado da capital. Venho em missão oficial. Posso entrar? Preciso conversar com a senhora sobre um assunto delicado. Com as pernas tremendo, Helena o convidou para entrar. A casa era simples, apenas 2 cômodos pequenos, com móveis velhos e remendados. Helena ofereceu a única cadeira que tinha em condições e ficou de pé, esperando. O doutor Almeida abriu a pasta e tirou vários documentos. Senhora Helena, estou aqui representando o inventário do falecido comendador Antônio José da Silva, que faleceu há 2 meses na capital. O senhor deixou um testamento bastante incomum e a senhora é uma das beneficiárias. Helena piscou confusa. Deve haver algum engano. Eu não conheço nenhum comendador. Nunca saí desta vila em toda a minha vida. Não há engano, senhora. Verifiquei pessoalmente. Seu nome completo, data de nascimento, nome dos pais, tudo confere. A senhora é filha de Joaquim Maria dos Santos e Maria Augusta dos Santos, correto? Sim, mas meus pais morreram quando eu tinha 12 anos. Eles eram pessoas simples, trabalhadores pobres, nunca conheceram nenhum comendador. O doutor Almeida ajeitou os óculos e começou a explicar. Bem, a história é um pouco complicada. O comendador Antônio José era um homem muito rico, dono de várias fazendas de café, propriedades na capital, negócios de importação. Nunca foi casado, não teve filhos legítimos. Era conhecido por ser um homem muito reservado, quase recluso nos últimos anos de vida. Mas o que isso tem a ver comigo? Há 3 meses, quando o comendador soube que estava gravemente doente, mandou-me chamar. Pediu que eu fizesse buscas em registros antigos, que procurasse pessoas específicas, e uma dessas pessoas era a senhora. Helena sentou no chão. As pernas não a sustentavam mais. Não estou entendendo nada. O advogado suspirou.
Senhora Helena, o comendador Antônio José era irmão de sua mãe. Ele era o tio da senhora. O mundo pareceu parar ao redor de Helena. Minha mãe nunca mencionou nenhum irmão. Nunca. Houve um rompimento familiar há muitos anos. Pelo que consegui apurar, sua mãe e o comendador eram filhos de um fazendeiro de café. Quando sua mãe se apaixonou por seu pai, um simples trabalhador da fazenda, a família não aceitou. O comendador, que na época era apenas um jovem com ideias rígidas sobre classe e posição social, foi o mais feroz em se opor ao casamento. Houve discussões terríveis. Sua mãe foi deserdada, expulsa de casa. O comendador jurou que nunca mais falaria com ela. Helena tinha lágrimas nos olhos. Minha mãe morreu de tristeza depois que meu pai faleceu. Ela sempre dizia que não tinha mais família no mundo, que éramos só nós duas. E o tempo todo havia um irmão rico que poderia ter ajudado. O comendador carregou esse arrependimento pelo resto da vida, senhora. Nos seus últimos dias, confessou a mim que tinha sido um tolo orgulhoso, que tinha perdido a única família que tinha por causa de preconceito e orgulho. Disse que sua mãe teve a coragem de seguir seu coração, enquanto ele ficou preso às convenções sociais, sozinho e infeliz. Por isso, deixou instruções muito específicas no testamento. O advogado abriu um documento oficial, com selos e assinaturas. O comendador deixou para a senhora metade de toda a sua fortuna. A outra metade foi deixada para instituições de caridade. Estamos falando de propriedades, dinheiro, investimentos. É uma fortuna considerável. Helena não conseguia processar o que estava ouvindo. Quanto dinheiro? Com a venda das propriedades e liquidação dos ativos, calculamos que a parte da senhora será em torno de 200 contos de réis. É dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida, para educar seus filhos, para nunca mais passar necessidade. 200 contos de réis. Era uma quantia inimaginável. Helena nunca havia visto mais de 10.000 réis juntos em toda a sua vida. Sentiu a cabeça rodando. Mas há condições, continuou o Dr. Almeida. O comendador era um homem meticuloso. Ele deixou instruções de que a senhora precisaria ir até a capital, até a casa onde ele morava, e passar uma semana lá, lendo os diários dele, entendendo quem ele era. Apenas depois disso, a herança seria liberada. São os termos do testamento. Uma semana? Mas eu não posso deixar meus filhos, não posso deixar meu trabalho. A senhora pode levar as crianças. Todas as despesas serão pagas. E quanto ao trabalho, o advogado sorriu gentilmente. Senhora Helena, se aceitar a herança, nunca mais precisará trabalhar como lavadeira. Naquela noite, Helena mal dormiu. Ficou acordada pensando naquela proposta impossível. Uma parte dela estava furiosa. Onde estava esse tio rico quando sua mãe estava morrendo de desgosto? Onde estava quando ela própria passou fome? Onde estava quando João morreu e ela ficou sozinha com 3 crianças? Mas outra parte, a parte prática que aprendera a sobreviver, sabia que não podia recusar. Era a chance de dar aos filhos o que ela nunca teve: educação, segurança, futuro. 3 dias depois, Helena e as 3 crianças estavam numa carruagem confortável, viajando para São Paulo, capital. Era a primeira vez que saíam da vila. Pedro estava fascinado com tudo. Ana assustada. Beatriz não parava de fazer perguntas. A viagem durou 2 dias. Quando finalmente chegaram à capital, Helena ficou impressionada. Nunca havia visto tantas casas juntas, tantas pessoas, tanto movimento. A carruagem parou em frente a um sobrado enorme na rua direita, uma das melhores áreas da cidade. Esta é a casa do comendador, anunciou o Dr. Almeida. Agora é sua casa, pelo menos pelos próximos 7 dias. A casa era magnífica. 3 andares com móveis finos trazidos da Europa, tapetes persas, lustres de cristal, uma biblioteca enorme cheia de livros.
Havia criados que imediatamente se encarregaram das bagagens e das crianças. Helena foi levada a um quarto no segundo andar, maior do que toda a sua casa na vila. Os diários do comendador estão na biblioteca, disse o Dr. Almeida. Ele deixou instruções de que devem ser lidos em ordem cronológica. Há 35 volumes, cobrindo os últimos 40 anos de sua vida. A senhora tem 7 dias. Ao final, conversaremos novamente. Quando finalmente ficou sozinha no quarto luxuoso, Helena se sentou na cama macia, mais macia do que qualquer coisa que já havia tocado, e chorou. Chorou pela mãe que sofreu tanto, chorou pelo pai que trabalhou até a morte, chorou por João, que nunca teria a chance de ver aquilo. Chorou por si mesma, por todos os anos de luta e sofrimento, mas também chorou de alívio, porque sabia que, pelo menos agora, seus filhos teriam uma chance. Na manhã seguinte, depois de certificar-se de que as crianças estavam bem cuidadas pelos criados da casa, Helena foi até a biblioteca. Era uma sala enorme, com estantes do chão ao teto repletas de livros. No centro havia uma mesa de mogno com uma pilha de cadernos de couro alinhados. Helena sentou-se e pegou o primeiro diário. A data na capa dizia: janeiro de 1823 a dezembro de 1823. Abriu na primeira página e começou a ler. A letra era elegante e firme. O jovem Antônio José, então com apenas 20 anos, escrevia sobre seus planos, seus sonhos de expandir os negócios do pai, suas opiniões sobre política e sociedade. Helena percebeu rapidamente que ele era inteligente, culto, mas também arrogante. Havia um orgulho nos escritos, uma certeza absoluta de que pertencia a uma classe superior. Leu durante horas. Quando chegou ao diário de 1826, encontrou a primeira menção à sua mãe. Minha irmã, Maria Augusta, está apaixonada por um dos trabalhadores da fazenda. É ridículo e vergonhoso. Tentei fazê-la entender que ela não pode se misturar com essa gente, mas ela é teimosa. Pai está furioso. Se ela insistir nisso, terá que deixar a família. Não posso permitir que o nome dos Silva seja manchado por uma união tão inadequada. Helena sentiu raiva crescer no peito. Continuou lendo. No diário de 1827, a situação havia escalado. Maria Augusta casou-se com aquele homem contra todos os nossos conselhos. Pai a deserdou oficialmente. Ela saiu de casa levando apenas uma mala de roupas. Chorou, implorou que eu intercedesse por ela, mas mantive minha posição. Ela fez sua escolha. Agora terá que viver com as consequências. Não quero mais ver ou ouvir falar dela. As mãos de Helena tremiam segurando o diário. Sua mãe havia implorado. Havia pedido ajuda. E esse homem orgulhoso havia virado as costas. Mas ela continuou lendo, porque precisava. Passou pelos anos acompanhando a vida do comendador. Viu como ele expandiu os negócios. Ficou cada vez mais rico, mais poderoso. Viu também como ficou cada vez mais sozinho. Nunca se casou, nunca teve filhos. Seus escritos foram ficando mais melancólicos com o passar dos anos. Em 1839, 12 anos depois do rompimento, havia uma entrada diferente. Soube hoje que Maria Augusta está gravemente doente. Seu marido morreu há 6 meses num acidente na fazenda onde trabalhavam. Ela ficou sozinha com uma filha pequena. Estão passando necessidade. Uma parte de mim quer ir até lá, ajudar, mas o orgulho não me deixa. Já se passaram tantos anos. Como poderia aparecer agora? O que diria? Que ela estava certa e eu errado. Não consigo. Helena parou de ler. Aquela filha pequena era ela. Tinha 12 anos quando sua mãe morreu. Lembrava-se daqueles dias terríveis, da mãe definhando na cama, da falta de comida, de remédios, de tudo. E o tempo todo havia um tio rico que sabia da situação e não fez nada.
Quase fechou o diário e foi embora. Quase desistiu da herança e voltou para sua vida simples na vila. Mas algo a fez continuar. Os diários seguintes mostravam um homem cada vez mais atormentado pelo remorso. Havia entradas sobre sonhos que ele tinha com a irmã, sobre como se arrependia da rigidez, do orgulho, da falta de compaixão. Em 1845, 6 anos depois da morte da mãe de Helena, o comendador escreveu: "Hoje fiz 39 anos. Estou cercado de riquezas, mas completamente sozinho. Não tenho esposa, não tenho filhos, não tenho amigos verdadeiros. Apenas empregados e conhecidos de negócios. Penso em Maria Augusta todos os dias. Penso na filha dela, que agora deve ter 18 anos. Será que está bem? Será que encontrou alguma felicidade na vida que eu neguei à mãe dela? O dinheiro que acumulei não aquece meu coração nas noites frias. O sucesso que conquistei não preenche o vazio que sinto. Troquei o amor pela posição social. E agora percebo que fiz um péssimo negócio." Helena leu aquela entrada várias vezes. Sentiu algo estranho no peito. Não era exatamente perdão, mas talvez compreensão. O comendador havia sido um tolo, mas pelo menos havia percebido isso. Continuou lendo pelos dias seguintes. As crianças brincavam pela grande casa sob os cuidados dos criados. Helena mal saía da biblioteca, absorta naqueles diários que contavam a vida de um homem rico e miserável. No 7º dia, chegou aos diários finais, escritos nos últimos meses de vida do comendador. A letra estava mais trêmula, mostrando a fraqueza da doença, mas as palavras eram mais sinceras do que nunca. "Sei que estou morrendo. Os médicos não dizem abertamente, mas leio em seus olhos. Tenho poucos meses, talvez semanas, e olho para trás e vejo uma vida desperdiçada. Construí um império de negócios, mas nunca construí uma família. Acumulei riquezas, mas nunca acumulei amor. E agora, quando chega a hora de partir, percebo que não há ninguém para sentir minha falta, ninguém para chorar minha partida." A última entrada, escrita uma semana antes da morte, dizia: "Tomei uma decisão. Mandei o Dr. Almeida procurar a filha de Maria Augusta. Descobri que seu nome é Helena, que é casada, tem filhos. Descobri que é viúva, que trabalha duro, que luta para sobreviver, exatamente como sua mãe lutou depois que eu a abandonei. Não posso desfazer o mal que fiz. Não posso trazer Maria Augusta de volta. Não posso apagar os anos de sofrimento, mas posso, pelo menos, garantir que sua filha e seus netos não passem pelas mesmas dificuldades. Por isso, deixo metade de tudo que tenho para Helena. Não porque ela merece herdar de mim, não merece, eu não fiz nada para merecê-la como sobrinha, mas porque Maria Augusta merecia ter um irmão melhor. E essa é a única forma que tenho de pedir desculpas. Helena, se você está lendo isto, saiba que sua mãe era uma mulher corajosa e sábia. Ela escolheu o amor ao invés do dinheiro, a felicidade ao invés da posição social. Eu escolhi errado. Não repita meus erros. Use este dinheiro para ser feliz, para cuidar de seus filhos, para fazer o bem. E talvez, algum dia, possa perdoar um tio tolo que aprendeu tarde demais o que realmente importa na vida." Helena fechou o último diário com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sentou-se ali, na biblioteca silenciosa, processando tudo que havia lido. 7 dias da vida de um homem, condensados em 35 volumes, uma vida de riqueza e solidão, uma vida de sucesso e arrependimento. E percebeu algo importante. O comendador havia lhe dado mais do que dinheiro. Havia lhe dado uma lição. Uma lição sobre escolhas, sobre o que realmente importa, sobre não deixar o orgulho destruir o amor. Na manhã seguinte, o Dr. Almeida voltou à casa. "Então, senhora Helena, leu os diários?" "Li todos." "E qual é sua decisão? Aceita a herança?" Helena respirou fundo. "Aceito, mas com uma condição." O advogado ergueu as sobrancelhas. "Condição?
Parte desse dinheiro precisa ser usado para ajudar outras viúvas e órfãos. Precisa ser usado para criar oportunidades para pessoas que, como eu, nasceram sem nada, mas merecem uma chance. Meu tio desperdiçou sua vida guardando dinheiro e sozinho. Não vou cometer o mesmo erro. O Dr. Almeida sorriu e Helena jurou ver lágrimas nos olhos dele. O comendador escolheu a pessoa certa. Ele disse que você seria digna dessa herança e estava certo. Mas a história de Helena estava apenas começando, porque aceitar a herança era uma coisa. Mas lidar com as consequências dessa aceitação seria outra totalmente diferente. Você consegue imaginar o que acontece quando uma lavadeira pobre de repente se torna uma das mulheres mais ricas da província? Continue acompanhando para descobrir os desafios que Helena vai enfrentar. 2 semanas depois de aceitar a herança, Helena ainda não conseguia acreditar que tudo aquilo era real. Estava sentada no escritório do sobrado da rua direita, agora oficialmente sua propriedade, enquanto o Dr. Almeida explicava os detalhes de sua nova situação financeira. A senhora agora é proprietária desta casa, de 2 fazendas de café no Vale do Paraíba, de uma propriedade menor em Campinas e tem investimentos em 3 companhias comerciais, explicava o advogado, apontando para documentos espalhados sobre a mesa. Além disso, há uma quantia considerável em dinheiro no banco. Com a administração correta, a renda mensal dessas propriedades e investimentos será suficiente para manter um padrão de vida muito confortável. Helena olhava para os papéis como se fossem escritos em língua estrangeira. Não sabia ler muito bem, apenas o básico que o padre da vila havia ensinado quando era criança. Números eram ainda mais difíceis. Dr. Almeida, eu sou uma lavadeira. Não sei nada sobre administrar fazendas ou investimentos. Como vou fazer isso? O advogado sorriu pacientemente. A senhora vai precisar de ajuda. Eu recomendo contratar um administrador de confiança para cuidar das propriedades. Alguém honesto e competente. Também seria prudente aprender a ler e escrever melhor. Entender de contas. É seu dinheiro agora. Precisa saber o que está acontecendo com ele. Pode me ajudar a encontrar alguém confiável? Posso, sim, mas preciso alertá-la sobre algo, dona Helena. O advogado usou o tratamento respeitoso pela primeira vez, reconhecendo sua nova posição social. A notícia de sua herança já está se espalhando pela cidade. Muitas pessoas vão querer se aproximar da senhora agora. Algumas com boas intenções, outras nem tanto. A riqueza atrai não apenas amigos, mas também oportunistas, vigaristas e aproveitadores. Precisa ser muito cuidadosa. Helena assentiu séria. Já havia percebido mudanças sutis. Os comerciantes que antes a tratariam com indiferença, agora eram excessivamente solícitos. Mulheres que nunca olhariam para uma lavadeira pobre, agora paravam na rua para cumprimentá-la. Era como se tivesse se tornado uma pessoa diferente da noite para o dia. Mas ela sabia que não havia mudado. Apenas suas circunstâncias haviam mudado. Nos dias seguintes, Helena começou a organizar sua nova vida. Contratou uma professora particular, Dona Mariana, uma senhora viúva e instruída, que começou a ensiná-la a ler melhor, escrever, fazer contas mais complexas. As aulas eram difíceis. Helena não estava acostumada a estudar, mas era determinada. Sabia que precisava daquele conhecimento. Também contratou um administrador para as fazendas, seguindo a recomendação do Dr. Almeida. Era um homem de meia-idade chamado Antônio Furtado, que havia trabalhado por anos administrando propriedades rurais e tinha boa reputação. As crianças estavam se adaptando à nova vida de formas diferentes. Pedro, o mais velho, estava maravilhado com tudo. Explorava cada canto da grande casa, lia os livros da biblioteca, fazia 1000 perguntas. Ana estava mais retraída, com saudades da vida simples na vila.
Beatriz, a mais nova, simplesmente aceitava tudo como uma aventura divertida. Um mês depois de assumir a herança, Helena recebeu sua primeira visita inesperada. Era um homem elegante, de uns 40 anos, com roupas finas e maneiras polidas. Apresentou-se como Lúcio Tavares de Almeida. Dona Helena, é um prazer finalmente conhecê-la, disse ele com um sorriso charmoso. Sou primo distante do falecido comendador pelo lado materno. Fiquei sabendo de sua herança e vim apresentar meus respeitos. Helena o recebeu na sala, desconfiada, mas educada. É gentileza sua, Sr. Lúcio. Aceita um café? Durante a visita, Lúcio foi extremamente cordial. Falou sobre a família, sobre o comendador, sobre como era admirável que Helena tivesse aceitado a herança, apesar das circunstâncias. Mas, aos poucos, começou a fazer sugestões. Deve ser muito difícil para a senhora administrar tudo isso sozinha, disse ele, com um ar de preocupação. Uma mulher sem experiência em negócios, sem conhecimento do mundo dos investimentos. Se quiser, posso ajudá-la. Tenho experiência em administração de patrimônios. Poderia assumir a gestão de suas propriedades, garantir que a senhora não seja enganada por oportunistas. Helena sentiu um alarme soar em sua cabeça. Lembrou-se do aviso do Dr. Almeida. Agradeço a oferta, Sr. Lúcio, mas já tenho um administrador. O Dr. Almeida me ajudou a encontrar alguém de confiança. O sorriso de Lúcio ficou um pouco forçado. Entendo, mas se mudar de ideia, estou à disposição. Uma fortuna como a sua precisa de gestão experiente. Seria uma pena se a senhora perdesse tudo por má administração. Havia uma ameaça velada naquelas palavras. Depois que ele saiu, Helena ficou inquieta. Chamou o Dr. Almeida e contou sobre a visita. O advogado ficou sério. Lúcio Tavares é conhecido na cidade. Não tem boa reputação. Já se envolveu em negócios duvidosos. Ele se apresenta como primo do comendador, mas o parentesco é tão distante que mal conta. E tenho certeza de que nunca visitou o comendador em vida. Só apareceu agora que há dinheiro envolvido. Ele pode me causar problemas? Pode tentar. Mas enquanto mantiver seus documentos em ordem e tiver pessoas honestas administrando suas propriedades, ele não pode fazer nada. Apenas tome cuidado. Não assine nada sem me consultar primeiro. Nada. Helena prometeu que seria cuidadosa. Mas aquela visita a deixou nervosa. Pela primeira vez, começou a entender que riqueza não significava apenas conforto e segurança. Significava também responsabilidade, preocupação e perigo. A segunda visita problemática veio uma semana depois. Desta vez, era uma senhora elegante, Dona Francisca Moreira, acompanhada da filha, uma moça bonita de uns 20 anos chamada Amélia. Dona Helena, que prazer conhecê-la finalmente, disse Dona Francisca com um sorriso largo. Somos suas vizinhas, moramos 3 casas adiante. Eu disse para Amélia que precisávamos vir dar as boas-vindas adequadamente. Tomaram chá na sala, enquanto Dona Francisca não parava de falar. Falava sobre a sociedade paulistana, sobre os bailes e reuniões, sobre as famílias importantes da cidade. E aos poucos foi chegando ao ponto. Meu filho Henrique está voltando de estudos em Coimbra na próxima semana, disse ela casualmente. É um jovem muito educado, de boa família. Tenho certeza de que vocês se darão muito bem. Talvez pudéssemos organizar um jantar, apresentá-los? Helena entendeu imediatamente. Dona Francisca estava fazendo o que chamavam de apresentação social, tentando arranjar um casamento. Seu filho para a viúva rica. É muito gentil, Dona Francisca, mas ainda estou de luto por meu marido. Não penso em me casar novamente. Ah, mas minha querida, já se passou quase um ano, e uma mulher sozinha, com 3 filhos e uma fortuna para administrar, precisa de um homem ao seu lado. Alguém de boa família que possa ajudá-la, orientá-la. Helena sentiu raiva crescer. Agradeço a preocupação,
mas estou bem sozinha. Dona Francisca insistiu mais um pouco, mas eventualmente percebeu que Helena não mudaria de ideia. Saiu visivelmente desapontada. Nos meses seguintes, Helena recebeu várias outras visitas similares, sempre mães com filhos adequados ou pais com filhas encantadoras, todos interessados em criar laços matrimoniais com a viúva rica. Helena recusou todos educadamente, mas firmemente. A verdade era que Helena não tinha interesse em se casar novamente. Havia amado João profundamente. A ideia de substituí-lo por um estranho interessado apenas em seu dinheiro era repugnante, mas nem tudo era negativo em sua nova vida. Helena começou a colocar em prática seu plano de usar parte da fortuna para ajudar outros. Conversou longamente com o padre da paróquia de São Paulo, padre João Batista, um homem bondoso que há anos lutava para construir um orfanato na cidade. Padre, quanto custaria para construir e manter um orfanato adequado? Perguntou Helena. O padre ficou surpreso com a pergunta. Bem, dona Helena, seria uma obra grande. Precisaríamos de um terreno, construção de um prédio apropriado, contratação de cuidadores, compra de alimentos e roupas. Eu diria que uns 30 contos de réis para começar, e talvez 3 contos por ano para manutenção. E se eu doasse 50 contos agora e me comprometesse com 5 contos por ano pelos próximos 10 anos? O padre ficou boquiaberto. Dona Helena, isso seria extraordinário. Poderíamos acolher 100 crianças, talvez mais. Poderíamos dar educação, alimentação adequada, um futuro para essas crianças. Então vamos fazer. Mas com uma condição. Quero ajudar a planejar como o orfanato vai funcionar. Fui órfã, padre, sei como é. Quero garantir que essas crianças sejam tratadas com dignidade, não como fardo. Assim começou o projeto do Orfanato São Miguel, que seria inaugurado 1 ano depois. Helena se envolveu pessoalmente em cada detalhe. Visitava as obras regularmente, conversava com os arquitetos, planejava como seriam os quartos, a cozinha, a sala de aula. Também começou a ajudar viúvas e mulheres em situação difícil. Discretamente, através do padre, identificava famílias passando necessidade e enviava ajuda. Nunca com seu nome, sempre anonimamente. Não queria reconhecimento, queria apenas ajudar. Mas enquanto fazia todo esse bem, problemas cresciam em outras áreas. O administrador das fazendas, Antônio Furtado, começou a dar sinais preocupantes. Os relatórios que enviava não batiam com os rendimentos esperados. Helena, agora aprendendo mais sobre contas, graças às aulas de Dona Mariana, começou a perceber inconsistências. Chamou o doutor Almeida e mostrou os documentos. Olha isso, doutor. No mês passado, a fazenda deveria ter vendido 500 arrobas de café. Mas o relatório do Furtado diz que foram apenas 300. Para onde foram as outras 200? O advogado examinou os papéis com expressão cada vez mais grave. Isso é muito sério, dona Helena. Parece que o Furtado está desviando parte da produção para vender por fora e embolsar a diferença. Mas o senhor disse que ele tinha boa reputação. Tinha. Mas aparentemente a tentação foi grande demais. Dona Helena, vou ser franco. Mulheres raramente administram propriedades sozinhas. Muitos homens acham que podem enganá-las facilmente. O Furtado provavelmente pensou que a senhora nunca descobriria. Helena sentiu uma mistura de raiva e decepção. O que devo fazer? Precisa ir até as fazendas pessoalmente, verificar tudo com seus próprios olhos, confrontar o Furtado e, se for confirmado que ele está roubando, demiti-lo imediatamente e possivelmente processá-lo. A ideia de confrontar o administrador era assustadora, mas Helena sabia que não tinha escolha. Se mostrasse fraqueza agora, outros tentariam tirar vantagem dela. Na semana seguinte, Helena deixou as crianças sob os cuidados de Dona Mariana e partiu para o Vale do Paraíba, onde ficavam as fazendas.
A viagem de 2 dias foi desconfortável, mas Helena estava determinada. Chegou à fazenda Santa Helena sem avisar. Antônio Furtado ficou visivelmente nervoso quando a viu descer da carruagem. Dona Helena não esperava sua visita. Se tivesse avisado, teríamos preparado. Não preciso de preparativos. Vim verificar os livros de contas e inspecionar a produção. O rosto de Furtado empalideceu. Os livros, bem, estão um pouco desorganizados no momento. Então vamos organizá-los juntos. Agora. Durante os 3 dias seguintes, Helena vasculhou cada número, cada recibo, cada registro e confirmou suas suspeitas. Furtado estava desviando cerca de 30% da produção. Ao longo dos meses que esteve no cargo, havia roubado o equivalente a 8 contos de réis. Quando confrontado com as evidências, Furtado primeiro tentou negar, depois fazer desculpas, finalmente implorar por piedade. Dona Helena, tenho família para sustentar, fiquei com dívidas de jogo, estavam me ameaçando, precisava do dinheiro. E achou que poderia roubar de uma viúva e seus filhos para pagar suas dívidas de jogo? A voz de Helena estava fria como gelo. Está demitido e vai devolver cada centavo que roubou, ou o doutor Almeida vai processá-lo criminalmente. Furtado acabou devolvendo parte do dinheiro. Vendeu uma pequena propriedade que tinha e conseguiu reunir 5 contos. Não era tudo, mas Helena aceitou em troca de não levar o caso à justiça. Não queria publicidade negativa. Queria apenas resolver o problema e seguir em frente. Mas agora estava sem administrador novamente. E aprendera uma lição dura. Não podia confiar cegamente em ninguém. Precisava estar envolvida, precisava entender o que estava acontecendo com suas propriedades. De volta a São Paulo, Helena tomou uma decisão radical. Iria ela mesma aprender a administrar as fazendas. Contratou um ex-administrador aposentado, seu Benedito, um homem idoso mas sábio, para ensiná-la. Durante 6 meses, dedicou-se aos estudos. Aprendeu sobre plantação de café, sobre mercado, sobre como ler relatórios de produção, sobre contratos e vendas. Não foi fácil. Havia dias em que queria desistir, em que se sentia estúpida e incapaz. Mas sempre que pensava em desistir, lembrava-se do que o comendador havia escrito em seu último diário. Use este dinheiro para ser feliz, para cuidar de seus filhos, para fazer o bem. Ela tinha uma responsabilidade, não apenas com seus filhos, mas com todos aqueles que ela prometera ajudar. Não podia fraquejar. Aos poucos, começou a ganhar confiança. Fazia visitas regulares às fazendas, conversava com os trabalhadores, entendia os processos. Os homens que trabalhavam nas fazendas ficaram surpresos no início ao ver a patroa aparecer, fazer perguntas, sujar as mãos. Mas aos poucos foram respeitando-a. Viram que ela era justa, que tratava todos com dignidade, que pagava salários honestos. Um dos trabalhadores, um homem jovem chamado Lourenço, mostrou-se particularmente capaz. Era inteligente, honesto, conhecia cada aspecto do trabalho na fazenda. Helena começou a confiar nele para supervisionar as operações do dia a dia, sempre mantendo-se informada, mas delegando as tarefas práticas. Essa decisão acabou sendo sábia. Lourenço provou ser trabalhador e leal. Com ele cuidando das operações e Helena supervisionando de perto, a produtividade das fazendas aumentou. Os lucros cresceram. Mas enquanto Helena conquistava sucesso nos negócios, problemas surgiam em outra frente. Seu filho Pedro, agora com 10 anos, estava mudando. A riqueza estava tendo um efeito negativo nele. Começou a tratar os criados com desrespeito, a falar com arrogância sobre nossa posição social, a desprezar as crianças mais pobres. Uma tarde, Helena o ouviu falando com Ana. Não podemos brincar com essas crianças da rua. Elas são pobres, sujas, não são da nossa classe. Helena sentiu o sangue gelar.
Chamou Pedro para conversar em particular. Senta aqui, disse ela, apontando para a cadeira ao lado dela. Preciso te contar uma história. Lhe contou. Contou sobre como tinham sido pobres, sobre como ela lavava roupas no riacho para conseguir comida, sobre como às vezes dormiam com fome. Contou sobre o pai dele, um homem bom, mas simples. Contou sobre o tio que escolheu o orgulho em vez do amor e morreu sozinho e arrependido. Pedro, essa riqueza que temos agora não nos faz melhores que ninguém. Ela não nos dá o direito de desprezar os outros. Somos as mesmas pessoas que éramos há um ano. A única diferença é que agora temos mais conforto. Mas isso pode acabar amanhã. A verdadeira medida de uma pessoa não é o que ela tem, é como ela trata os outros. Pedro ficou em silêncio, processando as palavras. Finalmente perguntou: Mas mamãe, as outras crianças ricas dizem que eu não devia brincar com pobres. E você vai fazer o que os outros mandam, ou vai fazer o que sabe ser certo? Seu pai era pobre. Seus avós eram pobres. Eu era pobre. Somos pessoas de bem que tiveram sorte. Nunca esqueça de onde viemos. Foi um momento decisivo. Helena percebeu que não bastava dar conforto material aos filhos. Precisava educá-los em valores, em compaixão, em humildade. Precisava garantir que eles não se tornassem como o jovem comendador, cheios de orgulho e preconceito. Nos meses seguintes, Helena fez questão de envolver os filhos em suas ações de caridade. Levou-os ao orfanato em construção. Fez com que conversassem com as crianças que seriam acolhidas ali. Levou-os para visitar famílias necessitadas, para ver como outras pessoas viviam. Foi difícil, especialmente para Pedro, que estava em uma fase rebelde. Mas aos poucos, os valores começaram a se firmar. 1 ano e meio depois de herdar a fortuna, Helena estava numa posição muito diferente. Não era mais a lavadeira assustada que não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Tinha aprendido a administrar suas propriedades, tinha criado uma rede de ajuda para necessitados, tinha educado os filhos sobre responsabilidade e compaixão. Mas o maior teste ainda estava por vir. Porque Lúcio Tavares, o primo que havia aparecido no início, não havia desistido. E estava planejando algo que poderia destruir tudo que Helena havia construído. Veja, o que será que Lúcio está tramando contra Helena? E ela conseguirá proteger sua família e sua fortuna? Continue acompanhando, porque o confronto final vai te surpreender. 2 anos haviam se passado desde que Helena aceitara a herança do comendador. Era uma tarde quente de janeiro de 1860, quando o doutor Almeida apareceu em sua casa com uma expressão preocupada que Helena aprendeu a reconhecer como sinal de problemas. Dona Helena, precisamos conversar. É urgente. Sentaram-se no escritório e o advogado tirou da pasta um conjunto de documentos. Lúcio Tavares entrou com uma ação judicial contestando o testamento do comendador. Helena sentiu o estômago revirar. Ele pode fazer isso? Já se passaram 2 anos. Infelizmente pode. Ele alega que o comendador não estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando fez o testamento. Diz que conseguiu testemunhas que afirmam que o comendador estava senil nos últimos meses de vida, que foi manipulado por mim para deixar a fortuna para você em vez de para a família legítima. Está pedindo que o testamento seja anulado e que a fortuna seja dividida entre os parentes vivos. Mas isso é mentira. O comendador estava lúcido quando escreveu aqueles diários. Eu li cada palavra. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Eu sei disso. E você sabe. Mas Lúcio conseguiu subornar algumas pessoas para testemunharem a favor dele. E o juiz que vai julgar o caso, desembargador Antônio Melo, tem fama de ser conservador e de favorecer as famílias tradicionais. Uma viúva lavadeira com uma herança grande pode parecer suspeita para ele. Helena levantou-se andando pela sala. Quanto tempo temos? A audiência está marcada para daqui a 3 meses. Precisamos preparar nossa defesa.
Os diários do comendador são nossa melhor prova. Eles mostram claramente que ele estava lúcido e que sua decisão foi consciente e bem pensada. Então vamos usar os diários. E vou testemunhar pessoalmente. Vou contar ao juiz exatamente o que li, o que aprendi sobre meu tio. O doutor Almeida hesitou. Dona Helena, preciso avisá-la. Lúcio não está lutando limpo. Ele já começou a espalhar rumores pela cidade, dizendo que você seduziu o comendador no leito de morte, que usou feitiçaria, que forjou documentos. São mentiras absurdas, mas ele está tentando destruir sua reputação. Helena sentiu raiva, mas também medo. E o que as pessoas estão dizendo? A maioria não acredita. Você construiu uma boa reputação nos últimos 2 anos. O orfanato, a ajuda às famílias necessitadas, tudo isso conta a seu favor. Mas há sempre aqueles dispostos a acreditar no pior. Nos dias seguintes, Helena começou a perceber olhares diferentes na rua. Algumas pessoas que antes a cumprimentavam, agora desviavam os olhos. Outras sussurravam quando ela passava. Era doloroso, mas Helena manteve a cabeça erguida, sabia a verdade, sabia que não havia feito nada de errado. O que mais a preocupava eram os filhos. Pedro, agora com 12 anos, voltou um dia da escola com o rosto machucado. Mãe, os meninos disseram que você é uma ladra, que roubou o dinheiro de uma família honrada. Eu briguei com eles. Helena abraçou o filho, sentindo o coração partir. Pedro, não brigue por causa de mentiras. As pessoas que importam sabem a verdade. Os outros, bem, sempre haverá pessoas dispostas a acreditar no pior. Mas não podemos deixar que isso nos mude. Mas é injusto. A vida muitas vezes é injusta, mas vamos provar a verdade. Vamos lutar da forma certa, com documentos, com fatos, com dignidade. Uma semana antes da audiência, Helena recebeu uma visita inesperada. Era uma senhora idosa, elegantemente vestida, que se apresentou como Dona Carlota Mendes, prima mais velha do falecido comendador. Dona Helena, vim porque preciso falar a verdade, disse a senhora com voz firme apesar da idade. Meu sobrinho Lúcio está fazendo uma grande injustiça. Ele mal conhecia Antônio, nunca visitou, nunca se importou. Só apareceu agora que há dinheiro envolvido. A senhora conhecia bem o comendador? Conhecia, sim. Éramos próximos quando jovens. Vi como ele sofreu depois do rompimento com sua mãe. Vi o arrependimento consumi-lo por anos. Quando ele decidiu deixar a herança para você, mandou-me uma carta explicando tudo. Disse que finalmente estava fazendo algo certo em sua vida. Helena sentiu lágrimas nos olhos. A senhora tem essa carta? Tenho, e vou apresentá-la no tribunal. Vou testemunhar a favor da senhora. Antônio era meu primo querido, e vou honrar seus desejos. A presença de Dona Carlota mudou completamente o cenário. Ela era respeitada na sociedade paulistana, membro de uma família antiga e tradicional. Seu testemunho teria peso. O dia da audiência chegou. O tribunal estava lotado. Aparentemente, o caso havia atraído atenção considerável. Uma viúva lavadeira contra um cavalheiro da sociedade disputando uma fortuna. Era o tipo de drama que as pessoas adoravam acompanhar. Helena entrou no tribunal com a cabeça erguida, vestindo um vestido simples, mas digno de cor escura. Estava acompanhada pelo doutor Almeida e por Dona Carlota. Do outro lado da sala, Lúcio Tavares estava rodeado de advogados caros, exalando confiança. O desembargador Antônio Melo, um homem severo de uns 60 anos, chamou a ordem. Vamos começar. Senhor Lúcio Tavares está contestando o testamento do falecido comendador Antônio José da Silva. Apresente suas razões. O advogado de Lúcio levantou-se, um homem pomposo que falava em tom grandiloquente. Meritíssimo, vamos provar que o testamento em questão é inválido. O comendador estava senil, doente, facilmente manipulável. Esta mulher,
apontou para Helena com desprezo. Aproveitou-se da fraqueza de um homem moribundo para se apropriar de uma fortuna que deveria pertencer à família legítima. Chamaram as testemunhas de Lúcio, 3 homens que alegavam ter trabalhado para o comendador e testemunharam sua senilidade nos últimos meses. Mas quando o doutor Almeida os interrogou, suas histórias começaram a se contradizer. Um disse que o comendador não reconhecia ninguém. Outro disse que ele falava sozinho constantemente. O terceiro alegou que o comendador estava sempre confuso sobre datas e nomes. Interessante, disse o doutor Almeida. O senhor diz que trabalhou como criado na casa do comendador? Sim, senhor. Durante quanto tempo? 3 anos, mais ou menos. O doutor Almeida pegou um documento. Tenho aqui os registros de pagamento da casa do comendador. Seu nome não aparece em lugar nenhum. Na verdade, descobrimos que o senhor nunca trabalhou lá. Foi pago por Lúcio Tavares para mentir em tribunal. Houve um burburinho na sala. O homem empalideceu, começou a gaguejar. Finalmente admitiu que havia aceitado dinheiro para dar falso testemunho. O mesmo aconteceu com as outras 2 testemunhas. Nenhuma delas havia realmente trabalhado para o comendador. Todas haviam sido pagas para mentir. O rosto de Lúcio ficou vermelho de raiva. Seu advogado tentou argumentar que isso não invalidava a alegação principal, mas o dano estava feito. A credibilidade dele estava destruída. Então foi a vez da defesa. O doutor Almeida apresentou os diários do comendador, todos os 35 volumes. Meritíssimo, aqui está a prova da lucidez do comendador. Ele escreveu estes diários ao longo de 40 anos. Os últimos volumes, escritos pouco antes de sua morte, mostram uma mente clara, lúcida, capaz de reflexão profunda. Ele sabia exatamente o que estava fazendo quando deixou a herança para Dona Helena. O juiz examinou alguns dos diários, lendo trechos em voz alta. A letra era firme, os pensamentos claros e articulados. Era impossível alegar senilidade diante daquelas evidências. Dona Carlota testemunhou em seguida. Com voz firme e olhos brilhantes de determinação, contou sobre sua relação com o primo, sobre o arrependimento dele, sobre a carta que havia recebido. Apresentou a carta ao tribunal. Antônio me escreveu explicando sua decisão. Dizia que havia cometido um erro terrível ao abandonar sua irmã Maria Augusta. Queria corrigir esse erro, mesmo que fosse tarde demais. A herança para Helena não era fruto de senilidade, era fruto de consciência e redenção. Finalmente Helena foi chamada a testemunhar. Estava nervosa, mas manteve a voz firme. Meritíssimo, nunca conheci meu tio em vida, nem sabia que ele existia. Quando recebi a notícia da herança, fiquei tão surpresa quanto qualquer um. Mas quando li os diários dele, entendi. Ele estava tentando fazer as pazes com o passado. Estava tentando corrigir um erro que havia cometido décadas atrás. Não pedi essa herança. Não esperava essa herança. Mas quando a recebi, prometi a mim mesma que a usaria da forma que meu tio desejava, para fazer o bem. E como a senhora tem usado essa fortuna? Perguntou o juiz. Helena respirou fundo. Construí um orfanato que hoje abriga 80 crianças. Ajudo famílias necessitadas através da igreja, administro as fazendas de forma justa, pagando salários dignos aos trabalhadores, educo meus filhos para serem pessoas de bem, para nunca esquecerem de onde viemos. Uso o dinheiro não para ostentar, mas para ajudar, exatamente como meu tio desejava. O juiz ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente disse: Vou me retirar para deliberar. A decisão será anunciada amanhã. Aquela noite, Helena mal dormiu. Deitada na cama, pensou em tudo que havia conquistado nos últimos 2 anos. Pensou nas crianças do orfanato que dependiam dela. Pensou nos trabalhadores das fazendas e suas famílias. Pensou em seus próprios filhos e no futuro deles. Se perdesse a herança, tudo aquilo acabaria. Voltaria a ser pobre. As crianças do orfanato ficariam na rua. Os projetos de caridade acabariam.
Era uma responsabilidade enorme e ela sentia o peso sobre os ombros. Mas também pensou no comendador. Pensou em um homem que havia desperdiçado a vida por orgulho e preconceito, mas que no final havia tentado fazer o certo. Pensou em sua mãe, que havia escolhido o amor ao invés da riqueza e havia sido feliz apesar das dificuldades. E percebeu algo importante. Mesmo se perdesse a herança, mesmo se voltasse a ser pobre, ela não seria a mesma pessoa que era 2 anos atrás. Havia aprendido tanto, havia crescido tanto, havia descoberto forças que não sabia que tinha. A fortuna seria maravilhosa, mas não era o que a definia. Ela se definia por suas escolhas, por sua coragem, por sua compaixão. No dia seguinte, o tribunal estava ainda mais lotado. O desembargador Antônio Melo entrou e todos ficaram de pé. Ele sentou-se, ajeitou os papéis diante de si e começou a ler sua decisão. Após análise cuidadosa de todas as evidências apresentadas, cheguei à seguinte conclusão. O testamento do comendador Antônio José da Silva é válido. As alegações de senilidade não procedem. Os diários apresentados demonstram claramente que o falecido estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando tomou a decisão de deixar sua fortuna para sua sobrinha Helena Maria Ferreira. Helena sentiu as pernas fraquejarem de alívio. O juiz continuou, sua voz ficando mais dura. Além disso, ficou provado que o contestante, Lúcio Tavares, apresentou testemunhas falsas, compradas para mentir em tribunal. Isso constitui crime de falso testemunho e tentativa de fraude. Senhor Tavares, o senhor será multado e poderá responder criminalmente por suas ações. A contestação está indeferida. A herança pertence legalmente a dona Helena Maria Ferreira. Bateu o martelo e a sala explodiu em conversas. Lúcio saiu furioso, empurrando pessoas no caminho. Helena ficou sentada, tremendo, mal acreditando que havia vencido. Dona Carlota a abraçou. Antônio estaria orgulhoso de você, minha querida. Muito orgulhoso. Nos dias seguintes, a notícia da vitória de Helena se espalhou pela cidade. As pessoas que haviam acreditado nos rumores de Lúcio agora se envergonhavam. Muitas vieram pedir desculpas a Helena, que aceitou com graça. Mas a vitória no tribunal foi apenas o começo. Helena percebeu que tinha uma plataforma agora, uma voz. Começou a usar sua influência para fazer mudanças maiores. Fundou uma escola para meninas pobres, onde elas aprenderiam não apenas a ler e escrever, mas também ofícios que lhes permitissem ganhar a vida de forma independente, costura, contabilidade, ensino. Helena queria que essas meninas tivessem opções, que não ficassem dependentes de maridos ou caridade. Também começou a pressionar as autoridades locais para melhorar as condições dos trabalhadores rurais. Usou suas próprias fazendas como exemplo, mostrando que era possível pagar salários justos e ainda ter lucro. Alguns outros fazendeiros começaram a seguir seu exemplo. E continuou sua obra de caridade, sempre discretamente, sempre com humildade. Pedro, seu filho mais velho, agora com 15 anos, havia mudado completamente. A experiência do tribunal, ver a mãe lutar com dignidade contra acusações falsas, havia amadurecido. Começou a ajudá-la na administração das propriedades, mostrando talento natural para negócios, mas sempre temperado com compaixão. Ana, com 13 anos, desenvolveu paixão pelo ensino. Passava horas no orfanato, ensinando as crianças menores a ler. Helena via nela a mesma bondade que sua avó, Maria Augusta, deve ter tido. Beatriz, a caçula agora com 8 anos, era a alegria da casa. Sempre rindo, sempre fazendo amizades, sem preconceitos ou barreiras sociais. Brincava tanto com filhos de fazendeiros quanto com filhos de trabalhadores, vendo apenas crianças, apenas amigos. 5 anos depois de receber a herança, em 1863, Helena estava sentada na varanda de sua casa numa tarde tranquila.
Tinha agora 40 anos, mas parecia mais jovem do que aos 35, quando era apenas uma lavadeira sofrida. Havia paz em seu rosto, uma serenidade que vinha de viver com propósito. Dona Carlota veio visitá-la, como fazia frequentemente. As duas haviam desenvolvido uma amizade profunda. Sabe, Helena, disse a senhora idosa, Antônio me disse uma vez, pouco antes de morrer, que esperava que sua herança pudesse fazer mais do que apenas dar conforto a você. Esperava que pudesse mudar vidas. E mudou? Perguntou Helena. Oh, minha querida, mudou muito mais do que ele poderia ter imaginado. Mudou você. Mudou as 80 crianças do orfanato. Mudou as centenas de pessoas que você ajudou. Mudou a forma como alguns fazendeiros tratam seus trabalhadores. Mudou seus filhos, que estão crescendo com valores que poucos da alta sociedade têm. E mudou a mim. Sua coragem, sua bondade, sua força. Você me inspira, inspira muita gente. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Não sou ninguém especial, Dona Carlota. Sou apenas uma mulher que teve sorte e está tentando fazer o certo. Não, minha querida. Sorte foi apenas o começo. O que você fez com essa sorte? Isso foi escolha. E foram escolhas sábias, corajosas, generosas. Naquela noite, Helena tirou do armário os diários do comendador. Já não os lia há tempos. Abriu o último volume, relendo as palavras finais de seu tio. Helena, se você está lendo isto, saiba que sua mãe era uma mulher corajosa e sábia. Ela escolheu o amor ao invés do dinheiro, a felicidade ao invés da posição social. Eu escolhi errado. Não repita meus erros. Helena sorriu, passando a mão pelas páginas amareladas. Não repeti seus erros, tio, sussurrou. Aprendi com eles. Aprendi que riqueza sem compaixão é pobreza. Aprendi que posição social sem humildade é prisão. Aprendi que o verdadeiro legado que deixamos não é medido em dinheiro, mas em vidas que tocamos. Fechou o diário e olhou pela janela para a cidade iluminada. Em algum lugar lá fora, crianças órfãs dormiam seguras no orfanato que ela construiu. Famílias jantavam com comida comprada com salários justos que ela pagava. Meninas estudavam em escolas que ela fundou, sonhando com futuros que antes eram impossíveis. O comendador Antônio José havia morrido sozinho, arrependido, tentando corrigir um erro antigo, mas através de Helena ele havia encontrado redenção. Seu dinheiro, ganho através de anos de solidão e trabalho, finalmente estava servindo a um propósito maior. E Helena, a lavadeira que um dia não tinha nada além de 2 braços fortes e um coração determinado, havia provado algo fundamental. Não é de onde você vem que importa, é para onde você vai. Não é o que você tem que define quem você é o que você faz com o que tem. Ela havia sido pobre e havia sido rica, e aprendido que a verdadeira riqueza não está no bolso, está no coração. Está na capacidade de amar, de ajudar, de fazer diferença na vida dos outros. Anos mais tarde, quando Helena faleceu aos 72 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos, toda a cidade compareceu ao funeral. O orfanato que ela fundara havia se expandido, agora abrigando mais de 200 crianças. A escola para meninas havia formado centenas de jovens mulheres independentes. As fazendas que ela administrava eram um modelo de tratamento justo aos trabalhadores. Em seu testamento, Helena dividiu a fortuna. Parte para seus filhos, com a condição de que continuassem as obras de caridade. Parte para instituições que ajudavam mulheres e crianças. E parte para criar um fundo permanente que garantisse que o orfanato e as escolas continuariam funcionando para sempre. Na lápide de Helena, por insistência de seus filhos, foi gravada uma frase simples. Ela transformou uma herança em esperança. E assim termina a história de Helena Maria Ferreira, a lavadeira que se tornou uma das mulheres mais ricas e respeitadas de São Paulo.
Mas mais importante do que isso, ela foi uma mulher que entendeu que riqueza verdadeira não se mede em contos de réis, mas em vidas transformadas, em corações tocados, em esperança plantada. A história de Helena nos ensina que não importa onde começamos na vida, importa o que fazemos com as oportunidades que recebemos. Importa se escolhemos ser egoístas ou generosos, orgulhosos ou humildes, fechados ou abertos ao amor. O comendador desperdiçou sua vida por orgulho. Helena multiplicou sua herança com amor. Dois membros da mesma família, duas escolhas opostas, dois destinos completamente diferentes. Que a história de Helena inspire você a fazer escolhas sábias. A ver oportunidades não apenas como chances de enriquecer a si mesmo, mas de enriquecer o mundo ao seu redor. A entender que o verdadeiro legado que deixamos não está enquanto acumulamos, mas enquanto compartilhamos. Porque no final, quando a última página é virada, quando o último capítulo é escrito, o que fica não são as posses que tivemos, mas as vidas que tocamos, os corações que aquecemos, a diferença que fizemos. Helena entendeu isso e viveu de acordo com essa verdade até o último dia de sua vida. E você, o que faria se recebesse uma herança inesperada? Guardaria para si ou usaria para fazer diferença? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com alguém que precisa ser inspirado.